Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com o médico e ambientalista Apolo Heringer Lisboa. Apolo, nós terminamos o primeiro bloco falando do Projeto Manuelzão, que completa em 2017 20 anos de atividades, né? E esse projeto que você idealizou está muito ligado também à sua experiência como médico e ambientalista. Aí eu quero voltar um pouco no tempo para poder te fazer uma pergunta. Por que você decidiu que a medicina seria a sua profissão? O que você esperava conseguir com isso e qual foi a reação da sua família diante dessa sua decisão de ser médico? A medicina, para mim, seria a forma de eu ajudar o próximo. Eu tinha uma formação evangélica muito forte, né, cristã. Sim. E a medicina seria um instrumento para ajudar as pessoas. Eu vi muita gente doente, sofrendo, muito no norte de Minas, né, quando eu morei lá. Morou mais em Salinas, não foi? Foi, né, norte de Minas e Salinas. E eu via muita gente sofrendo nos hospitais, né, Santa Casa, Hospital das Clínicas. Tudo eram pessoas pobres. E aí confirmou a minha ideia de que a medicina podia ser um instrumento para ajudar as pessoas, né? Nisso foi assim, né? E como é que sua família reagiu a essa sua decisão? A família gosta muito quando um filho é médico, né? Então, eles acharam o máximo. E o fato de eu ter passado no vestibular, né, muito bem colocado na época, foi uma surpresa. Porque eles tinham medo, assim, de eu mexer com política, né? Uhum. Porque eu tinha também vontade de mexer com sociologia. Eu sempre tive um instinto político que veio da leitura da Bíblia, Sim, sabe? sim. Porque eu lia muito a Bíblia e eu via os profetas, via Moisés, Jesus, são atividades políticas, né? Claro. A religião e política estão muito ligadas. Sim, sem dúvida. E a família queria que eu fosse médico, até para me afastar dessas realidades. Então, né? ficaram orgulhosos e satisfeitos com a Ficaram muito decisão. satisfeitos. Eu também fiquei, né? Abriu para mim uma perspectiva muito grande. E ao entrar na faculdade, você viveu momentos de mudanças assim, na sua vida e você se envolveu definitivamente com o movimento estudantil, que é político também. Difícil, né? E você, inclusive, liderou os seus colegas na invasão de uma sala do curso de pré-médicos, que você considerava muito elitista por fazer a seleção dos alunos pelo viés econômico. Né? Como é que foi esse episódio e o que ele representou para você? Quando eu entrei na faculdade de medicina, o líder lá chamava Henrique Santilo. Depois ele foi governador de Goiás, senador. Sim. Faleceu há pouco tempo. O Henrique Santilo viu a movimentação que eu fazia como estudante, antes de entrar na faculdade, né, a luta contra a elitização do ensino, porque havia muita discriminação com as pessoas mais pobres para entrar na universidade. É verdade. Né? Eram poucas vagas, as pessoas vinham de escolas que não eram as melhores. Então, começou a elitizar e a Faculdade de Medicina criou um curso pré-médico com a melhor das intenções, era até coordenada pelo professor Werneck, que era um homem extremamente inteligente, e aí só poderia passar no vestibular, quase sempre, quem fizesse esse cursinho, que era de manhã e à tarde. Como muitos alunos tinham que trabalhar para estudar, aquilo ali era uma pré-seleção econômica. Então, os que precisavam trabalhar ficavam de fora. Aquilo ali tirava a chance de quem morava no interior e tal. Então, houve um protesto gigantesco, né? E eu entrei nesse movimento, acabei liderando, chamava MEPREME, Movimento contra o Pré-Médico, pela extinção do pré-médico. E aí, junto com a direção do DA, né, eu acabei ficando muito conhecido e o Henrique Santilo lançou meu nome para vice-presidente do DA. E aí eu assumi a presidência do DA, porque o presidente, quando teve o golpe militar, ele correu. Aí você ficou na linha de frente. Eu fiquei exposto, né? Inclusive, eu queria falar também sobre essa questão, né? Como presidente do DA, você liderou também, mais uma vez, os estudantes de medicina nessa luta contra a ditadura e militar. E você foi, inclusive, preso várias vezes, mas sempre voltou aos estudos e à militância política. Justamente. Aí eu queria saber de você... Quais eram seus ideais? O que você pretendia com essa militância política naquela época? Justamente, aí que foi uma contradição. Eu achava que eu ia ajudar o povo como médico. Sim.
Mas aí eu ia atender no consultório, no posto médico, as doenças que o povo estava vindo, doenças que podiam ser evitadas. Era muita xistosomose, barriga d'água da xistosomose, muita diarreia, porque o povo vivia muito mal, né? Ainda vive. Sim, é verdade. E aí eu me convenci de que se o Brasil mudasse de política, houvesse distribuição de renda, houvesse um sistema mais democrático de respeito ao ser humano, essas doenças iam desaparecer. Então aí eu falei, se eu for um médico social, através da ação política, eu vou curar mais pessoas e prevenir doenças do que sendo médico mesmo. Entendi. Porque aí eu vou trabalhar um a um e aqui agindo coletivamente, eu acreditava que ia mudar. Então eu tive duas ilusões. Uma, primeira, é achar que o médico vai dar saúde para o povo. A segunda ilusão seria achar que a política ia resolver os problemas do Brasil, os partidos políticos. Então, assim, a gente vive de ilusões e erros. É verdade. Mas a vida, A gente aprende muito, a vida é feita de abandonos, de fracassos. E isso são inseparáveis também das coisas boas, né? Exatamente. Das vitórias. E você, nesse processo todo da militância política, você, inclusive, participou da luta armada, né? Você coordenou, inclusive, a inteligência, né? desse processo todo de resistência. E, em algum momento, você teve que sair daqui, fugiu para o Rio de Janeiro, e por lá você viveu mais de 5 anos na clandestinidade, né? Passando fome, passando várias necessidades, convivendo com o medo da morte diariamente, né? E com muito sofrimento. Mas, apesar disso, de todo esse sofrimento, de toda essa dor, você costuma dizer que essa vida na clandestinidade foi uma das maiores lições que você teve até hoje na sua vida. Eu queria saber por quê. Olha, lá no início da pergunta, você falou da luta armada, da luta política. Se não tivesse tido golpe militar, se eles tivessem respeitado a Constituição, ia ter eleição em 65. Certo. O Juscelino, inclusive, era pré-candidato. Exato. Então, com o golpe militar, o Brasil foi lançado numa situação em que aconteceu tudo isso que nós estamos falando aqui. Exato. Né? Eu só precisei de atuar na política e ir para a resistência armada por causa do golpe militar. Então, Sim. a causa é eles. Então, assim, muitas pessoas acham que nós é que provocamos problemas. Exato. Nós somos vítimas. Éramos jovens demais, em um país com a ditadura militar, uma confusão. Sem dúvida. Né? Agora, havia Guerra Fria, havia problemas internacionais. Então, eu não vou dizer que estava fácil a situação. As decisões políticas no Brasil estavam muito difíceis. Mas se você sai da democracia, você não vai melhorar, não. Sem dúvida. Agora, a minha atuação na clandestinidade mais tarde, que aí foi levando uma coisa levando a outra, eu tive que sair de Belo Horizonte, porque eles estavam querendo me prender mais uma vez. Eu estava cansado de ficar preso. E a prisão ensina muito. E a clandestinidade mais ainda. Eu vivi na clandestinidade uma vida muito pobre, sem recursos, na Baixada Fluminense. Nossa. Eu vivi em favela, na região entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Passei necessidades. Você chegou a pesar 62, 64 Eu cheguei a pesar quilos, 63 quilos, 64 com quilos. 1,86 m de altura. 1,86 m, né? Hoje eu estou com 81, 82, por aí. Então, eu aprendi muito o que é ser povo. Porque até então, eu era um lutador idealista de classe média. Mas a necessidade e o sofrimento do povo, a convivência com gente que não tem nada, prostituição de pessoas para poder arrumar alimento para os filhos, eu vivi isso, dormindo às vezes no chão, cozinhando com fogão jacaré de querosene, de uma boca só. Então, na época, foi um sofrimento muito grande que me ensinou o verdadeiro Brasil profundo que a gente não enxerga de onde nós estamos. Né? É verdade. Então, isso aí foi uma lição muito grande, me amadureceu muito. E você, além de viver na clandestinidade, você teve os seus direitos cassados, aliás, você teve os seus direitos cassados em 69, foi. Né? E viveu também, além da clandestinidade, de 73 a 79 no exílio. Foi. Então, computando todo esse período da clandestinidade e do exílio, você ficou mais de 12 anos longe da sua família, sem ver os seus familiares. Claro. Né? E em 79 você volta ao Brasil, não é? Naquela parte da anistia, né? E ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores. Não é? Isso. Quais eram seus interesses na época? O que você esperava com essa volta ao Brasil
e a fundação do Partido dos Trabalhadores? Eu esperava que nós iríamos rever os erros cometidos e nós iríamos nos ligar ao povo, né, com o PT, porque a pior situação da luta armada foi o isolamento político. Eles conseguiram isolar a gente do povo através da televisão, colocando a gente como terrorista, e a gente não tinha como se defender, então nós ficamos estigmatizados. Sim. E a ditadura fazendo propaganda que estava tudo mil maravilhas, né? É verdade. Então havia censura, havia tudo. Mas com a volta, nós achávamos que a construção do PT, junto com os trabalhadores, em liberdade, nós iríamos poder mudar o Brasil, ganhar eleições e construir uma mudança positiva, né? A gente sempre está acreditando que vai melhorar. É verdade. Nós vamos mais uma vez interromper nossa conversa. Está quente, está boa. Vamos interromper só para um breve intervalo, mas voltamos já, que temos mais histórias ainda para contar desses bastidores todos da vida de Apolo Heringer Lisboa. Já, já.